Olá a todos, meu nome é Bruno Mendonça Santos e eu vou estar apresentando para vocês o meu projeto que é chamado de Modelo de Recomendação de Equipes de Projeto baseado na complementaridade de perfis. Então, primeiramente, a gente tem que falar sobre o que é uma equipe de projeto e o que os autores da área dizem a respeito disso. Bom, primeiramente, vários autores da área dizem que o desempenho de uma boa equipe de projeto vai depender da qualidade com que os membros eles conseguem se entrosar e, acima de tudo, na maneira com que um membro complementa os defeitos do outro. Essa combinação de um ajudar o outro é o que leva uma equipe a ter um sucesso, né? Muitas vezes a gente pensa que apenas a habilidade técnica de um candidato é necessária, mas nesse projeto a gente pensa além disso e a gente fala sobre a necessidade de combinar a habilidade e de personalidade. Em vez de criarmos um modelo de recomendação de uma equipe baseada apenas na habilidade, a gente vai fazer um modelo de recomendação baseado não só na habilidade técnica, como na personalidade e na complementariedade desses traços de personalidade de cada um desses candidatos. Esse tipo de recomendação é chamado de um sistema de combinação social, que ele vai recomendar, então, pessoas para as pessoas. No caso, o gerente de projeto ele vai criar uma equipe e o nosso sistema vai recomendar uma equipe de projeto para este gerente de projetos, baseado na habilidade técnica de cada um dos profissionais e nos seus traços de personalidade. O objetivo principal, então, é a criação de um protótipo de um sistema de recomendação de equipes de projeto baseado na complementariedade de perfis psicológicos de cada um dos candidatos. É importante a gente falar algumas coisas que são citadas em várias obras de autores que comentam sobre o gerenciamento de equipes de projeto. Belbin, ele nos mostra 9 perfis básicos característicos de uma equipe de sucesso. Então aqui a gente tem 9 perfis, né? E cada um desses perfis é necessário eu preencher cada um deles com um candidato para que a minha equipe consiga se manter de um jeito que vá alcançar o sucesso do projeto. Então eu preciso encaixar um semeador, um formatador, um trabalhador em equipe, um implementador, enfim. Eu preciso encaixar pelo menos uma pessoa em cada um desses perfis. E cada um desses perfis possui suas próprias características. Essas características são baseadas nos seus traços de personalidade. Então, o nosso sistema vai utilizar esses perfis para conseguir encaixar candidatos em cada um deles. Esses perfis são essenciais para a criação do protótipo que vai ser proposto nesse projeto. Um dos trabalhos essenciais foi o de Oliveira, porque Oliveira ele propôs para a gente uma maneira de identificar membros baseado na complementariedade de perfis. Então, nesse trabalho de Oliveira, ele criou ali um questionário que vai conseguir encontrar 18 facetas. Essas facetas são vindas do modelo Big Five de psicologia. O modelo Big Five de psicologia são as 5 grandes facetas de personalidade. Então você tem extroversão, socialização, realização, neuroticismo e abertura. Cada uma desses grandes fatores de personalidade possuem facetas compondo eles, ou seja, por exemplo, em extroversão, eu possuo diversas facetas que compõem a extroversão. Uma pessoa, para ser extrovertida, ela precisa de determinadas facetas. Uma pessoa sociável precisa de outras determinadas facetas. Então, cada um desses 5 grandes fatores de personalidade possuem facetas. Então, nesse questionário de Oliveira, ele nos ajuda a encontrar essas facetas. E essas facetas, ele infere algumas dessas facetas para características que são comuns em equipes de projetos de sucesso. Então, o que ele fala? Essas facetas tal, tal e tal vão servir para a característica X. Um bom comunicador vai ter essas facetas. Um bom trabalhador em equipe vai possuir essas facetas. Então, no trabalho dele, ele faz
essa inferência de facetas, as características de uma equipe de projetos de sucesso. Aqui a gente tem uma tabela que também é do trabalho de Oliveira. Ele inferiu as características, que primeiramente ele inferiu as facetas das características, e agora ele infere as características a cada um daqueles perfis que eu falei anteriormente. Então você tem ali, por exemplo, no perfil semeador, as características do perfil semeador são criativo, inteligência, confiança mútua e introversão. Então, são essas características que compõem o perfil semeador. Então, a porcentagem de cada uma dessas características de um candidato, por exemplo, o candidato, ele vai possuir uma porcentagem em cada uma dessas características, pelo questionário de Oliveira. Então, a partir dessas porcentagens, eu consigo saber o quão compatível ele é com cada um desses perfis, somando a porcentagem de cada uma das características e dividindo pela quantidade de características que compõem o perfil. Então, é essa maneira que você consegue achar a compatibilidade de um perfil para determinado candidato. Então, você faz isso para todos os candidatos. Eu acho os 8 perfis e a compatibilidade dele para todos os candidatos que vão ser escalados no meu sistema. Além disso, eu também tenho a qualificação técnica, que é extremamente necessário. Eu não vou recomendar a uma pessoa que não é qualificada tecnicamente para compor o projeto. Então, um trabalho de extrema importância é o de Mengato, de 2015, que ele criou um modelo de recomendação do perfil técnico de cada um dos candidatos. Então, o meu projeto ele vai juntar essa ferramenta de alocação de perfis técnicos com o modelo proposto por Oliveira e eu vou criar o meu próprio sistema de recomendação de equipes de projeto. Então, como eu disse, existem os perfis, cada candidato vai ter uma porcentagem para cada um dos perfis, só que cada um dos perfis são essenciais. Então, como que eu vou saber qual dos perfis eu escolho primeiro ou qual é mais importante? Então, para isso, eu criei uma coisa que eu chamei de camada de perfis. Então, aqui como vocês podem ver na figura 1, coordenador e implementador são os perfis que mais pontuaram. Então, para achar qual o perfil que fica na primeira camada, qual que fica na segunda, na terceira, na quarta, eu peguei cada característica, como vocês já viram aqui anteriormente nos slides, cada uma dessas características, e, por exemplo, a característica criativa. Eu contei quantas vezes a característica criativa aparece em todos os perfis, e, por exemplo, se a característica criativa aparece 3 vezes, ela vai ter uma pontuação de 3. E inteligente aparece 2 vezes, uma pontuação de 2. Enfim, eu fiz isso para cada uma das características, e, por exemplo, no perfil semeador, eu somei a pontuação de característica e achei um peso para o perfil semeador. Então, na camada de perfis, os perfis com a pontuação mais alta estão no topo e os perfis com a pontuação mais baixa estão na base. Então, primeiramente, o sistema vai procurar por um candidato que preencha coordenador ou implementador, depois ele vai para a camada de baixo, achar um candidato que preencha monitor, promotador ou complementador. Depois que ele achou um candidato nessa camada, ele vai para a camada de baixo, investigador de recursos. Depois que ele achou um candidato nessa camada, ele vai para a camada de baixo. E se houverem ainda vagas para candidatos, ele volta para a primeira camada e continua procurando até que todas as vagas sejam preenchidas. Então, aqui tem o meu modelo de recomendação de equipes de projeto, onde o gerente de projetos ele coloca quantos candidatos ele quer na equipe dele e quais são as características técnicas que necessita. O sistema, então, vai na database, procura por os perfis de competência, que são as qualidades técnicas. Depois de achar os perfis de competência, que são as qualidades técnicas, ele vai classificar apenas os candidatos que possuam a maior compatibilidade com cada um desses perfis aqui, formando, então, finalmente, o nosso time que é recomendado para o gerente de projetos. Bom, então as considerações finais é que um fator que pode influenciar uma equipe de projeto é o comportamento de cada membro. Então, os seus traços de personalidade influenciam muito sobre o andamento de um determinado projeto. E equipes podem se tornar desequilibradas se todos os seus membros possuem características semelhantes. Então, um não consegue complementar o que o outro não tem, pois eles são muito semelhantes. E a personalidade é algo que pode impactar drasticamente o desempenho da equipe. E com esse modelo que é proposto,
espera-se contornar esse problema e contribuir para a construção de uma equipe de projeto de sucesso. Bom, eu agradeço ao EMP e seu corpo docente, à administração e ao CNPq pelo apoio dado para a realização dessa pesquisa. Muito obrigado e é isso.